A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Marcos Ferreira, sou de Belo Horizonte e hoje vou trazer para vocês um testemunho que só quem já sentiu a mão de Deus sabe o que é. Um testemunho que começa com tristeza, mas termina com glória, porque o Senhor é fiel até o fim. O irmão Luiz Carlos de Almeida era ancião da nossa comum de Nova Esperança, um bairro pequeno e simples, mas cheio da graça de Deus. Quem conhecia o irmão Luiz sabia, homem de oração, sereno, respeitado dentro e fora da igreja. Servia a Deus com temor, com palavra ungida e joelho no chão. Sempre que abria o culto, a irmandade sentia o céu descer. Quando o hino 247 era anunciado, muitos já se emocionavam, porque sabiam que aquele irmão não falava de si, mas falava com a autoridade do céu. Irmão Luiz não media esforços. Muitas vezes, mesmo com idade já avançada, ele pegava a bicicleta velha e ia visitar os irmãos mais afastados, os enfermos, os fracos na fé. Quantas vezes, meus irmãos, vimos ele chegar todo suado na igreja, vindo de longe, só para participar da reunião, e sempre com aquele sorriso manso, saudando a todos com a paz de Deus, meus irmãos, que aquecia o coração. Ele morava ali na Rua das Acácias, número 154, casa simples, com a irmã Celeste, sua companheira de mais de 40 anos. Tinha 3 filhos já casados e espalhados por outras cidades, mas a igreja de Nova Esperança era a sua família de comunhão. Glória a Deus! Mas foi numa sexta-feira à tarde, por volta das 14 horas, que a angústia bateu. Irmã Luiz saiu dizendo que iria até o sítio do irmão Benedito, no final da estrada de terra que vai para o Morro da Figueira. Pegou a velha Paraty branca e saiu sozinho. Disse que voltava antes do escurecer. Quando deu 18 horas e ele não voltou, a irmã Celeste começou a se inquietar. E não era só uma inquietação de esposa, era diferente, era uma aflição na alma. Pegou o véu, entrou no quarto, dobrou os joelhos e começou a clamar: Senhor, meu esposo saiu para fazer o bem, guarda ele, meu Deus. A noite caiu e nada do irmão Luiz. Os irmãos começaram a ligar, procurar. O celular dele só caía na caixa postal. O carro não foi visto em lugar nenhum. Um silêncio estranho tomou conta de todos. Foi então que no outro dia, pela manhã, um dos filhos do irmão Luiz, o irmão Samuel, que congrega em Cidade Nova, resolveu ir à delegacia, já desconfiado de que algo ruim havia acontecido. E ali começou-se a buscar por pistas. Mas o que ninguém sabia ainda, meus irmãos, era que o irmão Luiz havia sido sequestrado. Sim, meus irmãos, esse servo de Deus tão fiel, tão querido, foi levado por homens maus. Mas mesmo no meio das trevas, Deus estava com ele. Como eu contei, nosso querido ancião, irmão Luiz Carlos de Almeida, foi sequestrado numa sexta-feira à tarde, numa estrada de terra ali perto do Morro da Figueira. Foi levado por 2 homens armados, encapuzados e deixado preso numa tapera abandonada no meio do mato. O que parecia ser uma situação de desespero estava, na verdade, sendo cuidadosamente conduzida pelas mãos do Altíssimo. Glória! Dentro daquele barraco de madeira velha, com cheiro de mofo e chão de barro úmido, o irmão Luiz foi deitado num canto com os braços e pernas amarrados. Passava frio, fome, mas não reclamava. Só orava baixinho, dizendo: Senhor, se essa for a tua vontade, que seja feita. Mas se ainda tenho que servir na tua obra, livra-me com tua mão forte. Do lado de fora, os 2 sequestradores discutiam o que fariam. O mais velho, de fala firme e coração endurecido, queria pedir dinheiro em nome da igreja, achando que o irmão Luiz era rico. Já o mais novo, um rapaz de aproximadamente 30 e poucos anos, parecia agitado, inquieto. Ficava olhando para dentro da tapera de tempo em tempo e quando olhava para o irmão Luiz, seus olhos se enchiam de lágrimas. Ali estava acontecendo algo, meus irmãos, que só o Espírito Santo pode fazer. Esse rapaz, chamado Marcelo, não disse uma palavra, mas no coração dele a batalha já tinha começado. Ele conhecia aquele ancião, tinha ouvido sua voz pregando muitos anos atrás, quando ainda era jovem e fiel na casa do Senhor.
Marcelo tinha tocado violino, era da comum do Jardim das Oliveiras, participava de reunião de jovens, visitava os doentes, fazia parte do conjunto com alegria. Mas um dia se esfriou, se envolveu com amizades do mundo, começou a faltar no culto, se afastou do ministério e, quando viu, já estava completamente distante da graça. Nunca mais voltou, a vergonha o impediu. Agora, ali diante daquele mesmo ancião que um dia o abraçou na porta da igreja, ele estava como sequestrador. Mas o coração, irmãos, o coração já não aguentava mais. Marcelo se encostou na parede de fora da tapera, chorou em silêncio, mas não disse nada, nenhuma palavra, apenas suspirava com o rosto entre as mãos. Lá na cidade, a irmã Celeste, esposa do irmão Luiz, decidiu fazer o que sabia fazer de melhor: ir para a igreja. No sábado de manhã, ela se arrumou, pôs o véu e foi congregar. Mesmo sem notícias, mesmo com o coração aflito, chegou à igreja com o rosto abatido, mas com os olhos fixos no céu. Durante a oração, o cooperador da comum, irmão Arlindo, levantou tomado pelo Espírito e falou com voz firme: "O servo que partiu de casa sairá desta prova como entrou. Deus trará de volta o que é dele, e no caminho fará uma obra." A irmã Celeste começou a chorar de pé. Era Deus respondendo à sua aflição com promessas vivas. A igreja toda sentiu, muitos se emocionaram, e a palavra naquela manhã foi uma confirmação de paz. Glória a Deus! Enquanto isso, lá no mato, caiu a noite. Os homens acenderam uma lamparina velha, comeram um pouco de pão seco e deitaram-se em cima de uns sacos de estopa. Marcelo não conseguia dormir, ficava se revirando, suspirando, até que por volta das 3 da manhã adormeceu profundamente. Foi aí, meus irmãos, foi aí que o céu desceu. Marcelo teve um sonho que era mais real do que a própria vida. No sonho, ele estava dentro da igreja do Jardim das Oliveiras. Era reunião de jovens, o conjunto estava completo, os músicos afinando os instrumentos, e a presença de Deus era tão forte que os irmãos choravam antes mesmo do primeiro hino. Marcelo, no sonho, estava sentado no seu lugar de sempre, com o violino nas mãos. E quando o cooperador anunciou o hino 454, a igreja inteira se levantou. Glória a Deus! E quando o arco do violino tocou a primeira nota, Marcelo começou a chorar. Chorava com força, soluçando como criança. E no meio da multidão que cantava, ele viu lá no fundo o irmão Luiz sorrindo para ele. Um sorriso sereno, cheio de perdão. E então, uma voz mansa, como de um varão celestial, sussurrou ao seu ouvido: "Ainda é tempo de voltar. Eu tenho saudade de ti, filho." Marcelo acordou suando, com o coração disparado e uma certeza dentro de si. Deus havia o visitado. Glória! Mas naquele momento, ele ainda não contou nada, guardou tudo no peito, olhando o irmão Luiz deitado do outro lado da tapera, ainda sem saber que aquele homem era o mesmo jovem que um dia tocava com ele no conjunto de jovens. Naquela mesma noite em que o jovem Marcelo teve o sonho com o hino 454, a esposa do irmão Luiz Carlos, irmã Celeste, estava em casa sozinha, com o coração apertado. O relógio já marcava perto das 9 da noite e ela continuava firme em oração, de joelhos, clamando com fé. A cidade de Monte Azul estava silenciosa. Só se ouvia o barulho distante dos grilos e o vento balançando as folhas do pé de jabuticaba do quintal. Foi então que algo inusitado aconteceu. Um carro parou devagar em frente à sua casa. Ela olhou pela cortina e viu que era o carro da mocidade da comum do Jardim das Oliveiras. Mas ninguém desceu. Ela ficou confusa por um momento. Os irmãos abriram o porta-malas, retiraram os instrumentos, um violoncelo, um violino e uma flauta transversal, e ali mesmo, do lado de fora, começaram a tocar. Não falaram nada, nenhuma palavra. Apenas começaram a tocar os hinos com uma doçura que parecia vinda do próprio céu. A irmã Celeste, de dentro da sala, ouviu os primeiros acordes e caiu em pranto. Era como se aqueles instrumentos estivessem ungidos. O som era leve, mas cheiro de virtude.
A melodia atravessava as paredes e acalmava sua alma. O primeiro hino foi o 400, depois o 186, e quando tocaram o 225, ela já estava com o rosto molhado de lágrimas, de joelhos, dizendo: Senhor, se for preciso passar pelo vale, que seja, mas não me deixes perder a fé. Após cerca de 15 minutos, os jovens pararam de tocar, guardaram seus instrumentos e foram embora em silêncio. Mas deixaram naquele lar uma paz profunda, como se o próprio Espírito Santo tivesse passado por ali. Glória a Deus! Enquanto isso, na tapera onde o irmão Luiz estava sendo mantido em cativeiro, a manhã começava a clarear. Marcelo acordou primeiro, sentou-se no chão pensativo. O sonho da noite anterior estava fresco em sua mente. Ainda sentia a presença daquele varão celestial, ainda ouvia as notas do hino ecoando em seu coração. E algo havia mudado dentro dele. Sentia uma paz estranha, uma vontade de fazer o bem, de corrigir os erros. Foi até um canto onde havia um pedaço de pão duro e um cantil com um pouco de água. Pegou aquilo e, com mãos trêmulas, foi até o ancião. Irmão, bom dia, trouxe um pouco de pão e água, é o que temos aqui, disse com a voz embargada. O irmão Luiz o olhou com bondade e respondeu: Deus te abençoe, meu filho. O pouco, quando vem de coração, se torna muito nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Marcelo se sentou ao lado dele em silêncio. Pela primeira vez, se sentiu à vontade para estar próximo daquele homem. Ficaram alguns minutos ali, partilhando o pouco alimento, e então o irmão Luiz olhou nos olhos dele e falou com mansidão: Esta noite Deus esteve aqui. O Senhor mostrou a alguém tocando violino um hino que fala de confiar em Jesus. Era o 454, não era? Marcelo ficou imóvel. O pão caiu de sua mão, os olhos se encheram de lágrimas. Como aquele homem sabia? E no sonho, continuou o irmão Luiz, havia um cooperador levantando a mão, a igreja em pé e um jovem chorando enquanto tocava. Foi assim? Marcelo, sem conseguir responder, apenas abaixou a cabeça e começou a chorar. Chorava como criança. Lágrimas grossas escorriam pelo rosto sujo, e o peito se levantava num soluço de arrependimento. Deus está te chamando de volta, meu filho, disse o ancião com voz suave. Ainda é tempo, o Senhor tem saudade de ti. Não disseram mais nada, ficaram ali, os dois em silêncio. Mas o céu inteiro assistia àquela cena. Glória ao nome do Senhor. Como contei, naquela manhã, o jovem Marcelo havia acordado diferente. Depois do sonho com o hino 454 e da visita do Espírito Santo durante a madrugada, o coração dele já não conseguia mais continuar naquela iniquidade. Sentia-se cada vez mais apertado, como se uma mão invisível o estivesse conduzindo de volta para os caminhos do Senhor. Ele levou um pedaço de pão e um pouco de água para o ancião, e Deus usou aquele servo com palavras que tocaram direto no sonho que só ele sabia. Aquilo foi como uma chave girando dentro do coração. Marcelo saiu dali sem conseguir conter o choro. As lágrimas desciam com força e ele tremia da cabeça aos pés. Mas o que ele não sabia era que, enquanto isso, o outro sequestrador, homem mais velho, de semblante duro, olhos frios, havia observado tudo de longe. Estava atrás de um pedaço de lona velha, fingindo dormir, mas vendo cada detalhe. Quando viu Marcelo entregar o pão e depois se ajoelhar ao lado do irmão Luiz, algo se acendeu dentro dele. Mas não era arrependimento, era ódio. Uma ira terrível tomou conta daquele homem. Se levantou devagar, com os punhos cerrados, os dentes trincando e os olhos cheios de escuridão. Um espírito muito ruim, pesado, parecia envolvê-lo por completo. Começou a andar de um lado para o outro, resmungando palavras que nem ele entendia, jogava pedras no chão, chutava pedaços de pau, como se algo estivesse corroendo seu interior. Enquanto isso, Marcelo saiu da tapera e foi até uma clareira próxima, onde havia um córrego com água limpa. Lavou o rosto, respirou fundo e ali mesmo começou a orar. Já não pedia mais riquezas nem saída fáceis, só pedia perdão. Dizia: Senhor, se eu puder ser perdoado, mesmo sem merecer, me ajuda a libertar o teu servo.
Quando começou a voltar para a tapera, com o propósito de soltar o irmão Luiz, viu o outro sequestrador parado no caminho, com um olhar que nunca tinha visto antes, um olhar vazio, mas cheio de ódio, como se já não fosse mais ele ali. Vai soltar ele, né? Disse o homem com voz grossa, dura. Marcelo tentou explicar, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. Não dá mais. Deus falou comigo. Não posso mais continuar nisso. Mas antes que ele terminasse, foi agarrado pelo colarinho e arrastado por um caminho no meio da mata. O homem o empurrou com violência contra uma árvore e, com o dedo no rosto dele, começou a gritar: "Você esqueceu quem é você? Tá achando que é crente agora? Tu vai ver o que é ser traidor." Irmãos, naquele instante, algo ainda mais sombrio se manifestou. Um espírito muito mau tomou conta daquele homem. Seus olhos giravam, ele falava coisas desconexas, a raiva o dominava de tal maneira que parecia estar fora de si. Pegou um pedaço de madeira, ergueu com força, e foi aí que aconteceu o inesperado. No meio da mata, naquela solidão, ele parou de repente. Ficou imóvel, seus olhos arregalaram, começou a tremer, a suar frio. Largou o pedaço de madeira no chão e deu 2 passos para trás. "Quem tá aí?" gritou. "Quem tá aí olhando para mim?" Marcelo, ainda caído no chão, não via nada. Mas aquele homem via, e via claramente. 2 seres de luz estavam ali. 2 varões vestidos de branco, com um brilho que não se podia olhar diretamente. Um segurava uma espada de fogo, o outro apenas apontava para ele. Não falavam nada, apenas olhavam, como quem diz: "Nós estamos aqui, você não vai tocar no ungido do Senhor." O homem começou a gritar, colocando as mãos na cabeça, como se estivesse enlouquecendo. Saiu correndo pela mata, tropeçando, batendo nas árvores, desesperado como um homem possuído pelo próprio medo. Marcelo só ouviu os gritos se afastando, até que se perderam no eco da floresta. E ali, irmãos, naquele instante, a libertação começou a se cumprir. Depois daquela madrugada em que o espírito de ira foi derrotado pela presença de 2 seres de luz que só o sequestrador endurecido pôde ver, o silêncio voltou àquele pedaço de mata. O irmão Luiz Carlos ainda estava na tapera, sentado num canto, em oração constante. Sentia que algo estava prestes a acontecer. Não sabia ao certo o quê, mas a paz no seu peito era maior do que o medo. Marcelo, depois de tudo, retornou à tapera com os olhos ainda marejados, o coração batendo forte, mas decidido. Ele entrou devagar, se ajoelhou diante do ancião e, com a voz embargada, falou: "Irmão Luiz, eu não sou digno de nada, mas Deus me visitou. Eu vou te libertar." O ancião, com os olhos calmos, apenas sorriu, como quem já sabia, e disse com mansidão: "Quando Deus entra na frente, até os caminhos tortos se endireitam." Marcelo então cortou com uma faca as cordas que prendiam as mãos e os pés do servo de Deus, ajudou-o a levantar e os 2, de braços dados, começaram a descer a trilha da mata como 2 irmãos. Não havia mais rancor, não havia mais medo. O que havia ali era graça, restauração e promessa se cumprindo. Glória! A caminhada foi longa, os pés do ancião doíam, pois já estavam feridos. Marcelo, com todo cuidado, arrumava pedras para que ele pisasse, limpava o caminho com galhos. Quando chegaram na beira da estrada, um carro simples de um morador das redondezas passou. Vendo a situação, ofereceu carona até a cidade. Na entrada do Jardim das Oliveiras, todos ficaram admirados ao ver aquele carro parando e dele descerem o irmão Luiz e um rapaz desconhecido, com olhos chorosos e postura humilde. A notícia correu rapidamente, o ancião voltou. Chegando em casa, a irmã Celeste saiu correndo com as mãos no rosto, chorando de alegria. Abraçou o esposo e repetia: eu sabia que o Senhor ia trazer de volta." Depois de um tempo de silêncio e emoção, ela contou com detalhes: "Luiz, você acredita que a mocidade parou aqui na porta com os instrumentos e tocou hinos? Eles não disseram nada, só tocaram. Foi como um bálsamo naquela noite." O irmão Luiz, com os olhos marejados, respondeu: "Eu senti lá de longe, eu senti cada nota. Foi Deus acalmando o teu coração, minha amada. Glória a Deus."
E Marcelo, ali de pé, sem jeito, olhava para tudo aquilo e via que, mesmo depois de tanta queda, Deus ainda preparava um lugar para ele. O ancião levou o jovem para dentro, deu-lhe roupas limpas, preparou um banho e disse: "Aqui você pode recomeçar. Vamos procurar um serviço, vamos acertar tua vida diante de Deus. A casa é humilde, mas o que é do Senhor é teu também." Nos dias que se seguiram, o irmão Luiz começou a ajudar Marcelo a reorganizar a vida. Apresentou a um amigo que era pedreiro e estava precisando de um ajudante. Com esforço, Marcelo aprendeu o ofício, começou a trabalhar com honestidade e passou a frequentar os cultos novamente. Sentava nos últimos bancos, sempre em silêncio, mas com lágrimas nos olhos. O Senhor foi restaurando tudo, passo a passo. Meses depois, Marcelo pediu para falar com o ministério. Contou sua história com verdade, chorando arrependido. Foi ouvido com amor e sabedoria, e para a glória de Deus, foi recebido de volta na comunhão da igreja. O tempo passou. Marcelo se casou com uma jovem da comum do bairro São Vicente, mulher temente a Deus. Tiveram 2 filhos, Samuel e Esther. Hoje vivem uma vida simples, mas digna, com alegria no coração. Glória a Deus! E agora, irmãos, vou contar o desfecho dessa obra. No culto em que o irmão Luiz resolveu contar tudo, a igreja estava cheia. Era um domingo de manhã, o sol entrava pelas janelas e havia uma paz diferente no ambiente. Depois da palavra, o irmão Luiz pediu licença ao ministério para falar com a Irmandade. Subiu ao púlpito com a voz embargada e começou: "Meus irmãos, há alguns anos atrás, vivi uma prova que só Deus pode explicar, mas também presenciei o milagre que só Ele pode operar." Contou com detalhes tudo o que viveu: o sequestro, o cativeiro, o jovem que Deus restaurou, a visita dos seres de luz, a paz no retorno, o apoio da esposa e o renascimento de uma alma para a graça. E concluiu dizendo: "Irmãos, Deus ainda salva, Deus ainda liberta, e o mais bonito, Deus ainda dá novas chances. Hoje, aquele que me levou à força é meu genro espiritual. Trabalha com dignidade, congrega com alegria, e seus filhos estão crescendo nos caminhos do Senhor. Irmãos, o ancião voltou, a família foi restaurada, um filho foi resgatado da perdição, e a igreja viu que o Deus que servimos ainda opera obras vivas e perfeitas. Deus seja louvado."